Você está planejando se mudar para o Canadá e trazer o seu pet junto, o seu gato ou o seu cachorro? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar a minha experiência em trazer 3 gatos para o Canadá. Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daitana. Vim para Montreal no final de janeiro de 2022 com meu marido e 3 gatos e vou contar aqui a experiência que a gente teve em trazer os 3 gatos em janeiro, na época fria, de Montreal, e toda a burocracia envolvida nisso. Quando a gente decidiu vir embora para o Canadá, deixar eles para trás estava fora de possibilidade. Trazer os pets para o Canadá está cada vez mais comum, tem mais pessoas vindo estudar, trabalhar ou até mesmo imigrar direto. Então o número está crescendo e as informações sobre esse tipo de imigração está cada vez mais diferente de uma fonte da outra. Aqui eu vou contar a nossa experiência em trazer os 3 gatos com a gente em cima na cabine e toda a parte burocrática, como que foi o passo a passo, inclusive em como eles vieram no avião com a gente, como foi o emocional deles nessa mudança completa de vida. A primeira coisa que você precisa resolver é a cidade ou pelo menos a província que você vai morar. Eu vim para o Quebec e o Quebec tem umas coisas diferentes do restante do Canadá, como por exemplo o microchip obrigatório e a castração também. Se eu não me engano, a castração é obrigatória para todo o país, mas o microchip, pelo menos em Quebec, em Montreal, é obrigatório entrar ou você tem que colocar depois que você chega aqui. Sabendo disso, nós castramos eles lá no Brasil e também colocamos o microchip. O microchip nós colocamos em julho de 2021 e a castração foi logo que eles chegaram pra gente. A única vacina obrigatória para entrar no Canadá é a vacina antirrábica. Você precisa dar pelo menos 30 dias antes do seu embarque, com uma validade de até 1 ano. Então, se o seu pet tiver até 3 meses de idade, ele está isento dessa vacina, desde que tenha um laudo comprovando a idade dele assinado pelo veterinário. Ok, pet castrado e com microchip, hora de fazer a pesquisa nas companhias aéreas. Começamos uma saga, vou deixar alguns links aqui embaixo na legenda, das companhias aéreas que vêm para o Canadá na página do pet, na qual você consegue ter um pouco mais de visibilidade, qual companhia aérea vai encaixar melhor o seu plano de imigração. Depois de pesquisar bastante e por ter uma prévia experiência com a Air Canada, acabamos escolhendo ela para ser companhia aérea escolhida. Um dos motivos que escolhemos a Air Canada foi que cada passageiro tem direito a levar 2 malas de 32 quilos cada. Então é muito mais fácil não ter que comprar bagagem extra. E o preço por pet na cabine em cima com a gente, $100 americanos. E se for para ser despachado, $270. E para ir em cima, precisa ser até 10 kg, a soma do pet com a caixinha de transporte. O nosso plano Canadá estava previsto para acontecer em abril. Então, ok. Eu e o Vitor, eu e meu marido, traríamos 2 em cima com a gente e um viria despachado junto com as malas. Ok, sem problema, é mais confortável para eles também por causa do espaço, dito que o carro é um pouquinho mais gordinho que os outros. Então ele que seria o eleito para vir despachado. Ele é um gato tranquilo, a gente sabia que não seria traumatizante para ele vir separado dos outros. Só que aí, por alguns outros motivos, nós adiantamos a nossa viagem para janeiro. Como todo mundo está planejando a viagem, sabe que janeiro é um mês complicado em relação aos animais. A Air Canada não transporta animais despachados nessa época do ano, devido ao tempo de exposição que eles ficariam entre tirar as bagagens da aeronave e trazer para dentro do aeroporto. Então eles não transportam para não correr nenhum risco para os animais. Começamos a fazer orçamentos com transporte de carga viva. Para o Calvin, um gato de 6,5 kg, mais ou menos, estava ficando em torno de R$6.000, que é mais ou menos o preço que nós pagamos a passagem para cada pessoa, tanto para mim como para o Victor. R$6.000 mais ou menos nós pagamos. Sabendo disso, ficou muito mais fácil escolher trazer uma pessoa com a gente para vir os 3 com a gente em cima e ainda a gente conseguir trazer mais 2 bagagens de 32 quilos. Na primeira vez que nós viemos, nós ficamos no Airbnb e conhecemos a Gisele. E já no primeiro momento a gente super se deu bem. Então a gente acabou fechando com ela para ela vir com a gente de novo, para começar a nossa vida aqui em Montreal, com os 3 chegando junto e viajando o tempo todo juntos. E foi a melhor escolha que a gente teve. Inclusive, quem quiser o contato dela para poder conseguir fazer esse trâmite, só me pedir, que ela é super gente boa e ela já falou que topa fazer isso mais vezes. Então, decidido a época do ano que nós íamos viajar, isso foi começo de novembro, que nós decidimos que viajaria em janeiro. E fomos atrás das vacinas. Como eles eram gatos de apartamento, só o Oliver tinha tomado uma vacina na ONG que nós pegamos ele, mas os outros 2 não tinham tomado até então nenhuma vacina. Levamos eles no veterinário na nossa cidade, eles tomaram a vacina da raiva e mais algumas outras. Nesse ponto da história, nós já temos 2 coisas resolvidas. Como nós traríamos ele e a vacina dentro do prazo, que a gente poderia, a partir de 28 de dezembro, a gente já poderia embarcar sem problema nenhum em relação às vacinas deles. Foi então que a gente começou uma saga. A Athena,
ela acabou tendo reação alérgica a uma das vacinas que foi aplicado. Então nós passamos assim 3 semanas estressadíssimos. Então com isso a gente acabou demorando um pouco mais para comprar de fato as passagens. E o tempo todo eu ligando, vendo como que estava em relação às vagas dentro da aeronave, porque tem um limite também de pets por aeronave, tanto que dia 27 de novembro nós vacinamos, eu só consegui comprar de fato as passagens no dia 24 de dezembro. Então foi um tempinho bom aí, até realmente eu senti que ela estava bem o suficiente para viajar com a gente. Chegou no dia 24 de dezembro, foi uma saga conseguir comprar essa passagem. Por estar viajando com o pet, nós precisamos ligar para fazer a reserva deles na aeronave. Ao invés de comprar antes e correr o risco de perder essa vaga dentro do avião, né? Eu preferi já comprar direto com a pessoa no telefone, tanto as nossas passagens como as passagens deles. E eu fiquei 5 horas até concluir as passagens dos 6, né? Dos 3 adultos e dos 3 gatos. Foi muito estressante quando a gente escolhia um dia, na hora de fechar já estava esgotado ou não estava dando a vaga para os 3. Então foi bem chatinha essa questão de encontrar a melhor data, o melhor preço e vaga para os 3 no mesmo avião. Comprar essas passagens foi um exercício de paciência extremo. Depois que eu passei por isso, eu aguento qualquer coisa. Inclusive, para conseguir falar na Air Canada em português, é recomendado você ligar no final do dia. Eles trabalham até umas 6 horas da tarde. Então sempre eu ligava em volta de umas 4h30, 5 horas. E em 15 minutos eles me atendiam. Durante a compra, pelo telefone, eles pediram as dimensões deles, tanto em altura como em comprimento, e aproximadamente os quilos que eles estavam. Então eu tive que passar pelo telefone antes de concluir a compra, tá? E eles também perguntaram se eu já tinha comprado as casinhas. Eu falei que não, que eu preferia confirmar as medidas com eles. O que deu super certo, porque realmente eu não tinha comprado. Eu estava em dúvida porque existem 2 medidas de aeronave. Concluindo a compra, eu recebi no meu e-mail tanto as passagens nossas, dos adultos, como as passagens dos 3 gatos. Os 3, no nosso caso, eles já tinham o hábito de viajar de carro. Nós morávamos em São Paulo, capital. Direto nós íamos visitar os nossos pais em Santa Cruz. Em torno de umas 4 horas de viagem. Então essa questão de adaptação de casinha, de viagem, nunca foi uma coisa que preocupava a gente. Por a gente já ter o hábito de levar eles pro interior, a Atena já tinha uma casinha para ela maleável, e o Calvin e o Oliver tinham uma casinha rígida maior para os 2 juntos. Então a dela a gente preferiu manter, mesmo fora do padrão, e resolvemos comprar apenas 2 maleáveis para levar o Calvin e o Oliver. Eu acabei comprando pelo Mercado Livre, exatamente nas dimensões que eles mandam, e essa da aeronave que a gente pegou, ela é mais larga embaixo e um pouco mais baixa, o que acabou me deixando um pouco mais confortável, porque durante a viagem eles apagam. É muito mais importante eles terem espaço para deitar do que ter espaço para ficar em pé. Então essa parte de adaptação deles com as casinhas novas foi uma parte bem tranquila, eles já estavam acostumados a andar de carro. Com 10 dias para a viagem, eu liguei na Air Canada novamente para confirmar a reserva deles naquele voo em específico. Tava tudo certo. Hora de dar entrada na burocracia do CVI. Para fazer esse cadastro, eles pedem, a princípio, somente a carteirinha de vacinação e os dados da pessoa proprietária do animal e de quem vai fazer o transporte dos animais. Você também precisa de um endereço no Brasil e um endereço no país que você está indo. No caso, nosso endereço de residência aqui no Canadá. Como a carteirinha de vacinação dos 3 estavam no meu nome, eu precisei assinar uma autorização no nome do Victor e no nome da Gisele, autorizando eles transportarem os gatos. É realmente um controle bem rígido em relação a tirar o animal do país. Depois que você envia essa documentação e eles aprovam, eles emitem um formulário pré-preenchido para você levar para o seu veterinário e ele terminar de preencher à mão com todos os dados dele. Essa é uma parte importante. O veterinário precisa tomar cuidado na hora de assinar. Ele precisa assinar dentro do espaço designado, sem que nada rasure o protocolo que vai estar no rodapé do formulário, atestando que aquele formulário foi emitido para o seu pet naquele momento. Essa questão do CVI foi um outro teste de paciência, porque eu tava aplicando para 3 gatos e fazia igual para os 3. Então, quando um dava errado, um vinha, só que os outros 2 vinha no dia seguinte, vinha de madrugada. Eu ficava sofrendo 3 vezes a cada erro, porque eles não mandam na mesma hora os 3. Eles vão mandando de acordo que eles vão corrigir. Ok, atestado de saúde assinado, você precisa anexar ele de volta no sistema do governo. Se tiver tudo ok, o CVI vai ser emitido para você conseguir transportar o seu animal. Só que não para por aí. O Canadá exige que seja uma assinatura física. O documento já vem com uma assinatura digital, só que você precisa ir até a Vigiagro para poder realmente assinar de fato esse documento. E essa assinatura só é válida 3 dias antes da sua viagem. Ou seja, nós viajamos no domingo à noite, então na sexta a gente foi na Vigiagro lá em Guarulhos mesmo para assinar. E ele só funciona de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde.
Não precisa agendar horário. Nós chegamos lá, entregamos o nosso papel, não tinha ninguém na fila. Eles pediram para voltar em meia hora e ok. CVI assinado, hora de embarcar. No dia da viagem, considerando o tempo de aeroporto, eu tirei a água e a ração deles 1 hora antes da gente sair de casa, para eles não ficarem tanto tempo sem água e sem comida. E antes de sair de casa, muito importante, corte a unha dos seus gatos, do seu cachorro, porque caso ele assuste no momento do aeroporto, do raio-x, alguma coisa, não corre o risco dele te machucar. Eu vi muitos relatos do pessoal falando que teve machucados feios porque simplesmente esqueceram de cortar a unha deles. No caso deles, eu sei que eles são tranquilos, mas eles são gatos, têm instintos e pode acontecer qualquer coisa. Então eu preferi prevenir e cortar a unha deles antes de sair de casa. Chegando no aeroporto, eles pediram somente o CVI assinado, não pediram nem a carteirinha de vacinação. Não mediram as casinhas, eles apenas pesaram para ver se estava dentro dos 10 quilos. Caso contrário, você vai precisar despachar eles. Para conseguir caixinha e vagas em cima da hora, pode ser o maior transtorno. No raio-x até que foi tranquilo. Tinha bastante gente, porém foi bem mais rápido do que de Toronto. Cada um passou com um, como eu disse, eles estavam bem tranquilos. Nós só tiramos eles da casinha na hora exata de passar no raio-x para não deixar eles exposto, ambiente aberto. Então nós passamos, demorou em torno de uns 2 minutos para eles passarem a casinha e eles mesmos entraram sozinhos para dentro da casinha. Tanto em Guarulhos como lá em Toronto, eu coloquei eles nesses intervalos entre passar eles e pegar a casinha. Eu coloquei eles dentro daquela bandeja para ter um apoio firme e eles ficaram tranquilos, sem problema algum. Uma coisa que foi bem desconfortável para nós 3 é que na parte do embarque não tem os carrinhos. O tempo todo a gente precisava carregar eles no ombro. O gato de um lado e nossa mochila do outro. Então isso acabou fazendo com que a gente cansasse muito mais. Em relação à ração e à areia, eu trouxe um pacote de 3 kg despachado na mala para poder fazer a transição para uma ração daqui e 2 pacotinhos de areia daquela embalada a vácuo. Eu comprei um pacote que vem 3 pacotes menores dentro embalada a vácuo. Então 2 eu despachei na mala e 1 eu trouxe comigo em cima. Eu trouxe esse pacotinho de areia a vácuo, 2 sachês e um pouquinho da ração que sobrou do final de semana que nós passamos em São Paulo. Acabou sobrando um pouquinho de ração, eu só enrolei e coloquei na mala. O pior que poderia acontecer naquele momento era precisar jogar fora. Era um risco que eu preferi correr. E junto com a ração e com a areia na bagagem comigo, eu levei uma bacia retrátil para servir como caixinha de areia para eles. Porque nosso voo foi Guarulhos, Toronto, Montreal. O tempo todo que nós estávamos no aeroporto, eles ficaram super tranquilos, só meio alerta para todos os cheiros, né, daquele lugar. E ainda para ajudar, a gente pegou uma época que o aeroporto estava com ar-condicionado estragado. Então estava muito quente, janeiro, São Paulo, realmente foi ainda mais estressante. E detalhe, para o nosso voo de Guarulhos para Toronto, eles falaram que nós não poderíamos ir na mesma fileira. Foi um atrás do outro. Mas eles ficaram juntos, sentiam o cheiro um do outro, não deram nenhum trabalho. Eu fiquei muito mais preocupada do que realmente aconteceu de fato. O Oliver, que é famoso pelos seus dramas, foi o que me deixou um pouco mais preocupada em relação de como seria nesse voo de 10 horas. Mas toda vez que ele começava a miar, começava a ficar um pouco mais agitado, eu levava eles pro banheiro, colocava a bolsinha em cima do fraldário e deixava eles soltos para eles poderem esticar a perna, dar uma esticada no corpo, olhar coisas diferentes, dar uma distraída. Super funcionou com todos e super ajudou. Ninguém reclamou. É uma boa você pensar nessa possibilidade para poder deixar eles esticarem um pouco o corpo e sair de dentro daquela casinha apertada. Durante o voo, eu precisei trocar o tapete higiênico, foi a única coisa que eu coloquei dentro da casinha para eles, mas eu só precisei trocar porque estavam rasgados. Teve um momento da viagem que ficou um pouco mais fria a aeronave e do meu lado, do Vitor e da Gi, tinham poltronas vazias. Então eu e a Gi acabamos colocando o Oliver e o Calvin em cima da poltrona e a gente jogou a coberta por cima deles e resolveu. Eles se acalmaram, dormiram e apagaram o resto da viagem. A Tena, como ela é um pouco mais peluda, não foi uma preocupação nossa. Ela tava bem tranquila a viagem toda. Teve uma hora que ela começou a miar um pouquinho, mas o miado dela é muito discreto. Nem parecia que tinha gato no avião. Chegando em Toronto, a nossa escala era de apenas 2 horas. Eu tinha, assim, 90% de certeza que não daria tempo de fazer tudo. Nós pegamos uma época da pandemia que chegando no Canadá, você passava por uma seleção aleatória para poder fazer o teste Covid. E nós passamos por isso e realmente precisamos fazer o teste. E acabou demorando muito. O aeroporto estava muito lotado, tinha muita gente desinformada lá, uma hora mandava para um lado, outra hora mandava para o outro. E a gente com os gatos nas costas, mochila do outro, cansados já da viagem. Foi uma parte bem estressante essa coisa do Covid em si. Como eu disse, a nossa escala era de apenas 2 horas. Nós chegamos em Toronto às 5 horas da manhã, na segunda-feira, e o nosso voo estava previsto para 7 da manhã. Enquanto nós estávamos na fila do teste do Covid,
eu recebi um e-mail falando que nossas passagens tinham sido realocadas para o voo das 11h30. Acabou que a gente acabou realmente relaxando um pouco mais para poder fazer as coisas sem estresse, sem correria. Fizemos o Covid e fomos liberados para a imigração. Passando no raio-x foi um pouco mais estressante do que o primeiro, porque eles enrolaram muito mais para passar as caixinhas. Eles estavam cansados também, então não foi estressante para eles. Foi o nosso emocional em ver que a casinha estava demorando a ser passada no raio-x. Foi um pouco mais chato, eu tive que realmente pedir para eles agilizarem um pouco mais as malas, porque os 3 gatos estavam soltos. Nós, de novo, apoiamos eles dentro da bandeja para poder conseguir ter um apoio para eles deixarem eles mais seguros. Aí conseguiram agilizar, eles mesmos entraram sozinhos de volta para casinha, fechamos e deu tudo certo. Aí no raio-x de Toronto, eles pediram para revisar minha mochila. Eu abri, eles olharam tudo, viram a ração, viram a areia, viram a ração molhada, não reclamaram de nada. Passando o raio-x, a gente foi para imigração, nos totens automáticos, né? Você precisa ter muito cuidado para poder declarar que você tá vindo com um animal vivo. É uma das primeiras categorias que pergunta se você está entrando com frutas, com comidas, com laticínios, e tem a mesma opção lá no final, animais vivos. Você precisa declarar sim que você tá entrando com animal. Você já é direcionado para uma outra fila para você conversar com o agente oficial. Com o agente, ele pediu somente o CVI e as carteirinhas de vacinação deles para poder comprovar os dados entre uma e outra. Nem olharam as casinhas, não olharam eles estavam apagados já. Nós precisamos pagar uma taxa, $30 pelo primeiro, mais $5 para cada adicional, ou seja, só a parte deles deu $40, mais as taxas, então ficou no total de $47 canadense e 11 cents, pago somente em cartão, ou crédito ou débito. Passando essa parte do token, fomos liberados para entrar na sala de embarque novamente. Nós entramos num banheiro de família, super bem preparado, soltamos 3 a casinha, coloquei água e eu preparei a bacia com areia, que eu já deixei uns dias antes para eles acostumarem que ali seria a caixinha de areia deles. Eu deixei bem à vontade o tempo deles, andaram por tudo ali no banheiro. Aí a hora que eles cansaram, eles mesmos entraram na casinha de volta, tipo, ok, mãe, vamos embora. E deu tudo certo. Isso já era umas 9 horas da manhã, a hora que a gente conseguiu sentar no portão de embarque e esperar o nosso avião. Aí sim que nós fomos comer, assim fomos tomar água. O aeroporto tava bem gelado, então eu acabei colocando uma blusa em cima do Oliver, que ele é um pouco mais magrinho. Aí foi onde ele relaxou e conseguiu dormir e descansar bastante. Quando nós pegamos o avião Toronto-Montreal, eles estavam um pouco mais despertos. O Oliver miou um pouco durante o avião, mas nesse voo a gente já conseguiu sentar os 3, um do lado do outro. O Oliver miou um pouquinho mais. Nada significativo, estava bem discreto, por mais que ele seja dramático. Na hora de sair em Montreal, a gente saiu direto para as malas. Todas as malas estavam lá, graças a Deus. E para poder ir para casa, a gente preferiu alugar um carro, o RAV4 da Toyota, e foi o suficiente para 3 adultos, 3 caixas, 4 malas, 3 mochilas e os 3 gatos. Eu me senti num Tetris de verdade, porque realmente a forma que a gente conseguiu encaixar todas as malas ali perfeitamente, olha, deu uma paz de espírito assim enorme. Então, enquanto eu e o Victor colocávamos todas as caixas e malas dentro do carro, a gente pediu pra Gi ficar dentro do aeroporto com os gatos, pra realmente eles só saírem de lá quando a gente fosse pra dentro do carro, pra eles não ficarem expostos. Nós chegamos no dia 24 de janeiro, de temperatura tava menos 10. A sensação, acredito que tava na casa dos menos 16. Nossa prioridade era fazer com que eles não ficassem tanto tempo expostos. Naquele pique de chegar a arrumar as coisas e tal, a energia tava tão alta, a gente jogou o nosso casaco por cima deles e corremos pro carro. Eles não ficaram tempo expostos ao tempo gelado. Chegando em casa, como eu disse, eu tinha ração e tinha areia na mala comigo, então tava de fácil acesso. Na hora de montar a mala, você precisa levar em conta onde que você vai deixar as rações e areias ou potinhos do seu pet, porque é estressante você chegar em casa pós-viagem e ainda tem que ficar lembrando aonde que tá cada coisa. Então foi muito assertivo de trazer essas coisas comigo. Graças a Deus, ninguém reclamou, não precisei jogar fora, porque assim que nós entramos em casa, eles foram as prioridades. Então foi aí que eu montei novamente a caixinha de areia, coloquei ração, coloquei água para eles, comeram, beberam bastante e apagaram. Eles ficaram acho que uns 2 dias inteiros só dormindo para poder repor toda a energia que eles gastaram durante a viagem. O que eu senti dessa viagem foi que realmente eles passaram muito mais tranquilidade, por também já ter esse hábito de viajar, de ir para São Paulo e para Santa Cruz. O Oliver, desde que ele chegou comigo, a gente ia todo final de semana de uma cidade para outra. Mudamos várias vezes de casa, de lugar. Isso já estava inserido na rotina deles. Por causa disso, acredito que foi muito mais tranquilo essa mudança e essa viagem tão
demorada para um outro país. Então, se você está pensando realmente em trazer o seu gato, em trazer seu cachorro para cá, comece a criar o hábito nele em sair de casa. Pelo menos ela volta no quarteirão, dentro da caixinha ou dentro do carro solto. Algumas vezes o Oliver andava comigo no carro solto, ele deitava no meu colo e a gente vinha sozinho para outra cidade. Começa a criar o hábito do seu animal a estar em outro ambiente. Vai ser muito menos estressante, tanto para ele, mas principalmente para você. Espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo. Fico feliz que você esteja planejando trazer o seu animal para cá e realmente família não dá para deixar para trás. Então, se você gostou desse conteúdo, dê um like, indica para uma pessoa que também está planejando vir para o Canadá e não se esquece de se inscrever no canal, ok? Um beijo e até mais!